todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolini e eu sou professor de Direito Civil 1 do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Uniara. E estamos novamente aqui em vídeo para dar continuidade aos nossos temas ligados ao plano de ensino da disciplina. Em razão da pandemia, da suspensão das aulas presenciais, estamos utilizando esse canal no YouTube para permitir que alunos e alunas tenham acesso remoto e a qualquer tempo a alguns apontamentos sobre os temas que tratamos em nossas aulas através do Google Meet, na plataforma Google Sala de Aula, em que cumprimos exatamente os nossos dias de aulas. Muito bem, então hoje falaremos sobre o interessantíssimo contrato de doação. O contrato de doação é um negócio jurídico através do qual determinado celebrante, que nós chamamos de doador, se obriga a transferir de seu patrimônio bens ou vantagens para outrem, o donatário, fazendo-o por mera liberalidade. É importante destacar que neste negócio jurídico de doação, o que motiva o doador a transferir bens de seu patrimônio para outrem não está no nascedouro da vontade associado a uma contraprestação de qualquer natureza. Esta contraprestação, que é tão comum em outros negócios jurídicos, como por exemplo a contraprestação de fornecer atividade, como na prestação de serviços, ou de ceder direitos, como na cessão, ou de também transferir bens, como na compra e venda ou na troca, ou mesmo quantia em dinheiro. Na doação, o que motiva o nascimento da vontade não é o surgimento da perspectiva de obter algo em troca, e sim uma destinação dissociada da contraprestação que vai determinar a transferência do bem. É por isso, ou dos bens. É por isso que incluímos a doação juntamente com a troca e com a compra e venda em um segmento que chamamos de contratos e que identificamos como contratos translativos, contratos que criam a obrigação de transferir coisas. É importante destacar que desses três contratos, a doação ela é bem diferente dos outros dois contratos, a compra e venda e a troca, porque aqueles são essencialmente sinalagmáticos. O nascedouro das vontades do celebrante da compra e venda ou da troca está justamente associado ao ideal da contraprestação que nasce para o outro celebrante em razão do negócio, ao passo que aqui na doação a raiz da transmissão, da vontade de transmitir bens, não está acoplada a uma contraprestação. E é por isso então que rotulamos, que conceituamos a doação como um contrato que determina a obrigação do doador de transferir bens de seu patrimônio por mera liberalidade. A liberalidade, essa gratuidade, decorre justamente da origem da vontade de transmissão que não se acopla a qualquer outra contraprestação. E este enfoque é importante porque irá distinguir a doação de outros negócios bilaterais, onerosos, comutativos e sinalagmáticos que exteriormente possam parecer com uma doação gravada com encargo, por exemplo. Então,
É importante distinguirmos porque o tratamento jurídico será próprio da doação em contraposição ao tratamento jurídico que teríamos para outros negócios bilaterais e onerosos, porque naqueles bilaterais e onerosos há um entendimento claro de que as vontades se regularam no nascedouro do contrato e que, portanto, ele é equilibrado por força da prestação e contraprestação que se ajustam em seu nascimento. Ao passo que a doação ela tem uma vontade de transmissão do doador que não está acoplada a uma contraprestação, ainda que o encargo do donatário, quando fixado, possa se assemelhar bastante com uma prestação de serviços remunerada pela entrega do bem. Mas o tratamento jurídico, independentemente do encargo ou da condição, o tratamento jurídico da doação será todo particular, em distinção ao tratamento jurídico, como a norma pensa e regula os contratos translativos que não são gratuitos, a compra e venda e a troca. Muito bem. Quais são os elementos essenciais da doação? Outro ponto interessante. A doação tem 2 elementos essenciais. O primeiro deles é um elemento subjetivo, é o chamado animus donandi. O animus donandi é justamente este aspecto que eu estava destacando agora há pouco, a vontade do doador de transmitir bens de seu patrimônio para o donatário, mesmo que exista um elemento de eficácia que venha alterar o fluxo de como o bem se insere no patrimônio donatário, seja pela condição, seja pelo termo, seja pelo encargo, ainda assim a raiz da vontade do doador não decorre de uma autêntica obrigação assumida pelo donatário. Ela é totalmente livre de contraprestação. Então, um dos elementos que caracterizam um negócio de doação é o elemento subjetivo, vontade de transmitir, independentemente de qualquer carga obrigacional em contraprestação. O segundo elemento essencial de qualquer doação é o elemento objetivo que determina o acréscimo patrimonial concreto na esfera pessoal do donatário. É necessário que nós reconheçamos que não pode a doação ser deturpada para fazer com que um prejuízo, um fator de prejuízo no patrimônio do doador se transfira ao patrimônio do donatário. É necessário que nós entendamos que este elemento objetivo se traduzirá por uma vantagem realmente aferível, ainda que contenha eventuais encargos ou eventuais ônus. É necessário, então, nós identificarmos em uma doação estes 2 elementos, o elemento subjetivo e o elemento objetivo. Devemos aqui notar que o conceito legal de doação ele prescinde da aceitação. No Código Civil de 16, o conceito legal do negócio de doação era um conceito de 3 elementos. Um elemento subjetivo, da transmissão por liberalidade, o elemento objetivo do acréscimo de vantagem, e no conceito legal estampava-se no Código de 16 a aceitação do donatário. A aceitação do donatário ela foi retirada do artigo correspondente que conceitua a doação no Código Civil de 2002, porque ela não está presente em todas as hipóteses de formação da doação.
circunstancialmente nós encontraremos nas doações puras a possibilidade da doação se formar por ser um acréscimo patrimonial recebido de maneira gratuita, sem uma doação expressa, ou mesmo tácita, comportamental. Então, para estas hipóteses de doação, em que nós não temos uma aceitação categórica, solene, formal, não podemos dizer que a aceitação é um elemento sempre presente, um elemento essencial da doação. Na maior parte das vezes, entre pessoas maiores e capazes, a aceitação estará presente, mas não podemos pontuá-la como um elemento essencial. Pois bem, em razão disso, nós retiramos a aceitação do conceito legal no Código de 2002, mas também se explica isso por conta da nossa cultura jurídica de considerar a doação como um contrato. E por que estou falando isso? Porque se a doação é tratada no nosso direito brasileiro como um contrato, a sua formação bilateral, que em regra, na maior parte das vezes, contempla vontades contratuais, em que alguém quer destinar bens de seu patrimônio ao outro e o outro está aceitando tais bens, então nós não precisamos mesmo destacar a aceitação, estampar a aceitação no conceito legal, porque o simples fato de tratar a doação em meio aos contratos já o distingue de outros sistemas jurídicos que consideram a doação um ato unilateral de vontade e regulam a doação como um ato unilateral de vontade. No Brasil, a exemplo do direito alemão, nós consideramos, a par da proximidade que a doação tem com o testamento, nós entendemos a doação como um negócio contratual. Em sendo assim, não precisamos ter expressamente no conceito legal a referência de que alguém se obriga a transferir e que o outro aceita, expressa a aceitação, pois a aceitação, então, não estará, veremos aqui em alguns minutos que a aceitação não estará presente em todas as hipóteses possíveis de formação. Então não seria de boa técnica colocar a aceitação, como estava no Código de 16, no conceito legal. Mas fica aqui a referência de que há sistemas, como o italiano, como o francês, que consideram a doação não um contrato e que vão regular a doação juntamente com a deixa por legado, lá no campo das sucessões. Nós, no Brasil, estamos tradicionalmente assumindo o viés, desde o Código de 16, de entender a doação como um contrato, o que faz pressupor formação bilateral de vontades, independentemente da aceitação estar no conceito legal ou não, e é por isso então que para identificar um negócio de doação buscamos os dois elementos, o subjetivo e o objetivo. O de formação já é intuitivo, salvo nas hipóteses em que a lei venha a dispensar a aceitação por presumir que a vantagem é sempre benéfica. Nos demais casos, a aceitação ela se traduz, melhor ainda, pela possibilidade de rejeição da doação por parte do pretenso donatário. Vamos falar então, feitas essas considerações introdutórias, vamos abordar então a classificação, que é algo tão importante para preparar nosso estudo sobre outros aspectos interessantes da doação. E é já comum nós sempre classificarmos os contratos que analisamos. Muito bem. Então, pelo conceito de doação,
em relação à distribuição da carga obrigacional ou das cargas obrigacionais entre os celebrantes, fica claro que na doação este contrato se classifica como unilateral. Afinal de contas, a carga obrigacional é toda atribuída ao doador. Poderemos sempre vacilar um pouco se nós, nessa classificação, se nós estivermos diante de uma doação onerosa, a doação modal ou doação com encargo, porque exteriormente estaremos vendo o doador com carga obrigacional por cumprir e o donatário executando o encargo. E isso, sob o ponto de vista externo, de quem olha de fora, sem conhecer as minúcias do negócio, parecerá que está acontecendo a entrega de algo em pagamento por conta do encargo que está sendo desenvolvido, né? Como uma autêntica prestação. Mas, longe disso, o encargo não pode se confundir com prestação, porque ele é exercido no interesse do próprio donatário para afastar a resolubilidade que pesa sobre a aquisição, domínio do bem doado. Então, vamos falar disso daqui a alguns minutos, mas fica aqui então o registro de que o encargo não descaracteriza a divisão da carga obrigacional, tampouco as saídas patrimoniais. Então, por força disso, o contrato de doação se classifica como um contrato unilateral, independentemente dos elementos de eficácia que as partes venham a estabelecer, como a condição, o termo e o encargo. A reboque disso, então, se só há uma carga obrigacional nascida em razão do negócio e atribuída totalmente ao doador, é óbvio que haverá uma vantagem no patrimônio do donatário, porque a aquisição deste bem ou desses bens não decorre de uma saída patrimonial correspondente do donatário. E assim, então, esse contrato se classifica como, além de unilateral, também como gratuito ou benéfico, e não oneroso. Gratuito ou benéfico, porque só haverá desfalque patrimonial, saída patrimonial, reflexo patrimonial negativo no patrimônio do doador, e só vantagens ou benefícios no patrimônio do donatário. Então, esse contrato é um contrato que se classifica como unilateral e gratuito. Ainda, sob o ponto de vista da carga obrigacional, é importante destacarmos que pertine ao donatário apenas a aceitação ou a rejeição. Afinal de contas, a indicação de qual bem sairá do patrimônio do doador é exclusivamente dele doador. Daí porque alguns sistemas vislumbram tratar-se de um ato unilateral de vontade. E é extremamente plausível este enfoque jurídico. Nós, ao contrário, no Brasil, consideramos que, independentemente desta escolha exclusiva do doador, nós temos um negócio contratual. E também é plausível este entendimento germânico e acompanhado pelo direito brasileiro já tradicionalmente, porque através da classificação nós explicamos esta escolha unilateral. Ora, o contrato é adesivo. Ele se dá por adesão. O donatário, independentemente daquele conceito popular de que o contrato de adesão decorre de um formulário pré-impresso, na verdade, não é isso aqui na doação. Porque, embora não decorra de um formulário pré-impresso, a escolha do bem faz com que, por parte exclusivamente do doador, faz com que o donatário precise apenas aceitar ou rejeitar, sem estabelecer com sua carga obrigacional, porque ela não existe, um ajustamento na carga obrigacional do outro. Então, nós classificamos esse contrato como adesivo. Trata-se, portanto, de um contrato unilateral, gratuito ou benéfico e adesivo.
é um contrato consensual também. Os contratos translativos, a compra e venda, a troca e a doação, são contratos consensuais. A partir da celebração das vontades do doador e do donatário, cria-se a obrigação para o doador, esta obrigação unilateral. E aí, consequentemente, nós já temos uma geração de efeitos, independentemente do exaurimento da carga obrigacional do doador, que se dará através da tradição do bem imóvel ou da escrituração e registro do bem imóvel. Portanto, tão logo ajustada a obrigação de transferir bens ou vantagens do patrimônio do doador para o patrimônio gratuitamente do donatário, sem rejeição do donatário, nós temos um contrato formado, celebrado e eficaz, salvo se houver algum elemento de eficácia que suspenda essa geração de efeitos. Fora isso, o contrato se forma e se classifica como consensual. Então, o contrato é unilateral, gratuito, adesivo, consensual. É um contrato nominado, tem nome jurídico, é típico, também se classifica como típico, pois está regulado no Código Civil, já estava no Código Civil de 16. É um contrato impessoal, é importante destacar, assim como a compra e venda e a troca, a criação da obrigação de transferir bens se transmite aos herdeiros até o limite da herança, também pode ser executado por procurador. Então, no aspecto da formação, é um contrato impessoal. No aspecto da formação, veremos que para o aspecto da revogação, a prerrogativa é personalíssima, mas para a formação é um contrato impessoal. É um contrato também que nós podemos classificar como individual. Ele não representa o interesse de um grupo ou classe de pessoas, mas sim ele reúne e regula interesses individualizados. É claro que podemos ter mais de um doador ou mais de um donatário, como na doação conjuntiva, mas isso não descaracteriza a classificação da doação como um contrato individual, pois afinal de contas ele não se estabelece a regular um interesse coletivo, ele regula interesses individualizados. Portanto, então, um contrato unilateral, gratuito, adesivo, consensual, nominado, típico, individual, impessoal. Em relação à execução da doação, da carga obrigacional fixada pela doação, nós temos um contrato que em quase todas as situações é um contrato de execução instantânea e imediata. Pode ser um contrato instantâneo de execução diferida por termo inicial prorrogado no tempo, fixado para data futura certa, né? Distanciando o início da geração dos efeitos da conclusão do negócio. Mas normalmente o contrato ele é instantâneo de execução imediata. Curioso observar que na subvenção periódica de dinheiro a doação é um contrato de duração. Então, ele pode se classificar normalmente, né? Ele pode e normalmente é um contrato instantâneo. Mas ele pode, na doação de dinheiro em parcelas com periodicidade, a chamada doação com subvenção periódica, ele pode se estabelecer como um contrato de duração, de execução sucessiva. E, afora isso, em relação a outros contratos, a doação é um contrato principal e definitivo, porque ela regula o próprio interesse do doador de transferir bens de seu patrimônio para o patrimônio do donatário. Bem, vamos falar agora da aceitação. A aceitação, como nós vimos, não é um elemento essencial da doação, muito embora na prática esteja quase sempre presente. Aliás,
Mas antes de falarmos de aceitação, vale aqui destacar um outro aspecto da classificação que não poderíamos deixar de lado, o aspecto da forma. A doação é um contrato que precisa, em regra, ser escrito. Então ele precisa ter forma escrita para a sua comprovação. E aí vamos agregar uma regra, a regra do artigo 108, se por acaso nós estivermos objetivando transferir bens imóveis acima de 30 salários mínimos, aí esta forma escrita precisa se materializar num documento público, que é a escritura pública, e aí então teremos, além de formal, também a solenidade. Então teremos uma forma para a prova em todas as doações, quase todas as doações, a não ser que envolva bens imóveis acima de 30 salários mínimos, porque aí essa forma escrita não pode ser particular, precisa se dar por escrito público. Mas existe uma exceção. Se por acaso a doação envolver bens de pequeno valor e se a ela, na sua celebração, se seguir incontinente, imediatamente após, logo em seguida, a tradição, aí esta doação poderá se fazer de forma livre, como por exemplo uma doação verbal. Então, para que a doação verbal seja válida e eficaz, é necessário que ela envolva bens de pequeno valor e que a tradição se siga imediatamente após a sua formação, a proposta aceita. Dirão vocês, qual seria o parâmetro de pequeno valor? 30% do salário mínimo? 50% do salário mínimo? Ou salário mínimo? O referencial seguro de pequeno valor não é um referencial externo, é o próprio patrimônio do doador. Então, independentemente do valor do bem doado, precisamos saber se, em relação ao patrimônio total do doador, aquela destinação é de pequeno valor. Se a destinação for de pequeno valor, considerando o patrimônio do doador, aí então ela poderá validamente se constituir por forma livre, por forma verbal. Bem, vamos voltar então ao ponto seguinte, a aceitação. Embora não seja um elemento essencial, estará quase sempre presente. E agora vamos então abordar estas situações corriqueiras da doação em que a aceitação está sempre presente, ou então, nas mais raras, em que a lei dispensa a aceitação. São raras. Vamos então a elas. A primeira é a aceitação expressa. A aceitação expressa, ela decorre na doação escrita com a subscrição, seja no escrito particular, seja no documento público. Nada impede que essa aceitação se dê por ato posterior, também escrito, que será um aditivo. Então, a aceitação, dado o caráter de validade jurídica da doação depender de forma escrita, ela estará constituída no ato de doação através da subscrição, da assinatura de aceitação do donatário. Mas ela pode ser também uma aceitação comportamental, uma aceitação tácita, que, obviamente, decorre da postura do donatário de se portar como um proprietário do bem, consentindo com a doação. Embora ele não tivesse subscrito uma aceitação expressa ou pronunciado uma aceitação expressa, portou-se como autêntico proprietário em decorrência da doação. E esse comportamento, então, traduz uma aceitação tácita. Existe agora as exceções que não são tão óbvias. A terceira hipótese de aceitação, além da expressa e da tácita, é a aceitação presumida. A aceitação presumida só se aplica para as doações puras, aquelas que não têm um encargo, né? Um ônus, uma incumbência. Então, neste caso, a doação ela
pode se dar através do valor jurídico do silêncio do donatário frente a uma proposta de doação que contemple um prazo para que o donatário se manifeste expressamente sobre a aceitação, refazendo referência de que no silêncio estará sendo presumida a aceitação. Então, quando tratamos do tema formação dos contratos em teoria geral, nós vimos que a proposta é seguida de aceitação, mas que em determinadas circunstâncias a proposta pode dispensar a aceitação expressa, presumindo-a desde que não exista recusa. E a doação é um dos negócios que comporta esse tipo de elaboração de proposta. Mas é bom deixar claro que isso não se aplica para doações onerosas, só para doações puras. E há uma exceção, a doação em contemplação de casamento futuro. Na doação em contemplação de casamento futuro, o casamento, a celebração do casamento faz presumir também a aceitação. Então, doações puras com uma exceção na doação em contemplação de casamento futuro, que é uma doação condicional. Condição suspensiva, inclusive. Falaremos a seguir. E nós temos, além da aceitação expressa, da aceitação tácita e da aceitação presumida, nós temos a aceitação ficta. A aceitação ficta, ela é a aceitação suprida legalmente. Ela não decorre do comportamento do donatário, ela não decorre do silêncio do donatário, maior e capaz, mas ela supre legalmente, ela está suprida, melhor dizendo, legalmente, pois a doação totalmente pura, sem qualquer elemento de eficácia, rígida, válida, ela vai representar um acréscimo patrimonial para o donatário. Então, para evitar prejuízos ao donatário por força de eventual comportamento de seu representante legal, no caso dos absolutamente incapazes, essa doação, essa aceitação, ela está suprida legalmente, fictamente, considera-se presente. Então não é necessário uma substituição de vontade. Para o absolutamente incapaz, basta a vantagem, o acréscimo. É importante destacar o seguinte: como falamos dos elementos essenciais, a doação precisa representar uma vantagem patrimonial. Então, embora não exista a necessidade de aceitação do representante legal do absolutamente incapaz, é possível um movimento contrário deste representante rejeitando expressamente a doação. E aí, obviamente, será judicializada essa questão para saber por que o representante do donatário está rejeitando, em substituição à vontade do donatário, aquela doação, para talvez demonstrar que as vantagens são inferiores às desvantagens. No caso do nascituro, aí a lei ela passa a exigir, no mínimo, a aceitação do representante legal. E a doação ao nascituro também é, cá para nós, uma doação com elemento de eficácia, porque aí nós temos uma condição que é o nascimento com vida. Né? Então, no caso do absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação totalmente, ela está suprida totalmente, e no caso do nascituro, ela é repassada ao representante legal, em substituição. Vamos falar agora desses aspectos eficaciais, aspectos de alteração da eficácia automática da doação. Então, já falamos disso em aula introdutória, quando destacamos pressupostos do negócio jurídico. E aqui na doação, estes pressupostos ganham um corpo, porque a doação com encargo, ou a doação a termo, ou a doação sob condição,
ela é tratada para o contrato de doação porque é bem frequente a utilização desses elementos de eficácia num negócio cujo nascedouro é uma vontade desacoplada de uma contraprestação. Então, é bastante corriqueiro que esta doação venha com um elemento peculiar de eficácia. Muito bem, vamos tratar então destes elementos eficaciais no negócio de doação. O primeiro aspecto a tratar aqui é da doação, do negócio de doação, desprovido de elementos alteradores de eficácia. A doação desprovida de encargo, desprovida de condição e desprovida de qualquer alteração de geração de efeitos por termo final ou inicial, ou seja, com uma geração de efeitos imediata, instantânea, sem condicionamento e sem imposição de ônus ou encargo, é a chamada doação pura. Alguns a chamam de doação simples. Então, é a doação desprovida de elementos que alteram a eficácia. O que isso significa? Significa que, tão logo celebrada, ela gerará efeitos. Então, o negócio existente e válido juridicamente será imediatamente eficaz. No caso, por se tratar de um contrato consensual, a doação pura formada já obrigará o doador a promover a tradição do bem móvel. Ele estará sujeito à executividade da sua carga obrigacional a pedido do donatário. Ou então, ele já estará sujeito à executividade da sua carga obrigacional a pedido do donatário para escrituração e registro. Então, é importante destacar este aspecto da doação pura, né, em seus efeitos instantâneos, imediatos. Em contraposição à doação pura, nós temos a doação condicional. E temos também a doação a termo e temos a doação com encargo. Na doação, vamos começar pela última. Na doação com encargo, também chamada de doação onerosa ou doação modal, em razão do modo, né, nós vamos identificar que o doador se obriga a transferir bem ou bens de seu patrimônio ao donatário, impondo, contudo, um fator de resolubilidade na aquisição do domínio do bem doado, que é o cumprimento do encargo. Neste caso aqui, nós identificamos os elementos essenciais da doação que realmente, do ponto de vista interno da doação, são distintos de um negócio bilateral oneroso. Vejam só, com a doação, vamos imaginar a doação celebrada numa escritura. Eu transferi um bem imóvel. Eu me obriguei a transferir um bem imóvel através da escritura pública de doação. Então está lá que vou na escritura que estou transmitindo um imóvel de um loteamento para determinada pessoa. Muito bem, a escrituração em si está no cumprimento da minha carga obrigacional. E aí, então, vamos supor, o donatário registra a escritura averbando a margem da matrícula do terreno, o que fará com que ele se torne proprietário do terreno. Pois bem, então vejam que a doação é um negócio existente, mesmo com encargo, é um negócio existente, válido juridicamente, tão válido juridicamente que, dado seu caráter consensual, ao ser celebrado, por exemplo, inicialmente num documento particular, tivemos que exaurir a minha carga obrigacional celebrando a escritura. Não tivesse eu comparecido em cartório, o donatário poderia buscar o cumprimento da minha carga obrigacional. Então ele é válido juridicamente, ele é válido perante a ordem jurídica. O donatário poderia exigir perante o Estado juiz que eu fosse compelido a cumprir a carga obrigacional
do meu documento particular de doação, celebrando a escritura em cartório. Então, é um documento existente e válido juridicamente. Ele é eficaz? Ele é eficaz. Tanto é eficaz que da escritura houve a sua averbação à margem da matrícula do imóvel, terreno, e o donatário se tornou proprietário. Então, a doação ela operou efeitos independentemente do cumprimento do encargo atribuído ao donatário. Contudo, este donatário ele tem uma propriedade, um direito de propriedade sobre este bem que não é pleno. Ele é resolúvel, ele pode vir a se extinguir. E isso se dá em razão do descumprimento do encargo. Se, todavia, o donatário cumprir o encargo em meu benefício, destinando o encargo a mim, conforme foi fixado no negócio, ou a terceiro que eu indiquei, ou a coletividade, a sociedade em geral, se ele cumprir o encargo, e o cumprimento do encargo mostrará que houve vantagem patrimonial a ele, ele estará realizando esta incumbência, cumprindo esse ônus e com isso adquirindo propriedade plena, afastando o fator de resolubilidade sobre a sua propriedade adquirida. E isso mostra como que o encargo não é realmente uma contraprestação. Então, é importante destacarmos este aspecto que é tão interessante se nós olharmos de fora. Estamos vendo alguém prestando serviços e outro entregando um bem. Nós podemos dizer que é uma doação com encargo ou seria uma prestação de serviços que está sendo resolvida através de uma dação em pagamento? O que vai mostrar para nós se é um ou outro negócio é justamente a identificação dos elementos essenciais lá no nascedouro do negócio. E são, embora aparentemente, sob o ponto de vista exterior, parecidos, interiormente são completamente distintos, com reflexos também completamente distintos. Ademais, nós já vimos que o legislador aproxima a doação onerosa a negócios bilaterais onerosos, como na evicção parcial ou no vício redibitório. Então nós já debatemos isso já anteriormente. Aqui, esse aspecto chama a atenção, ganha importância. Porque, pensando neste exemplo que eu dei, se houve um escrito particular, e aí do escrito particular cumpri a minha carga obrigacional celebrando a escritura. O donatário aceitou expressamente. Portanto, um negócio existente, válido juridicamente e eficaz. Tão eficaz é que, exaurida a minha carga obrigacional, e é a única que existe ali, o donatário averbou a escritura de doação junto ao registro da matrícula do imóvel e tornou-se proprietário. Mas essa propriedade vimos que não é plena. Por quê? Porque ele ainda precisa cumprir o ônus que foi imposto para a aquisição dessa propriedade, que é o encargo. Certo? E vamos imaginar então a hipótese de mora quanto ao cumprimento do encargo. Quais são as prerrogativas do doador? O doador pode exigir cumprimento forçado do encargo, mantendo a doação, ou ele pode revogar a doação, desfazer o negócio. Então, por força desse desequilíbrio na fase pós-contratual, o doador pode buscar o doador. E aí, como eu disse lá no campo da classificação, quando eu disse que a doação é impessoal, a prerrogativa de revogação é personalíssima. Salvo na hipótese de homicídio, nós vamos falar no próximo vídeo. Então, ato de ingratidão que ceifa a vida
do doador, aí então haverá uma exceção. Mas fora disso, para o doador vivo, a revogação é uma prerrogativa personalíssima. Então ele pode exigir o cumprimento do encargo ou ele pode exigir a revogação do próprio negócio. E aí o bem volta para ele. Outro aspecto a destacar é o seguinte: se o encargo for direcionado a um terceiro ou se for direcionado a uma benemerência à sociedade, respectivamente, falecido doador passa a deter legitimidade o terceiro, e no caso do benefício da sociedade, em benefício da sociedade, o encargo, né, passa a deter prerrogativa e legitimidade para exigir o cumprimento do encargo o Ministério Público. Mas é importante destacar que esta prerrogativa de exigir o cumprimento do encargo, se o encargo é direcionado ao terceiro, também ser do terceiro, e se a legitimidade que passa ao Ministério Público, na hipótese do encargo ser prestado à coletividade, se restringem a exigir o cumprimento do encargo e não revogar a doação. A revogação, como eu disse, é personalíssima. Tá? Então, esse aspecto em torno do encargo precisava ser destacado na doação onerosa. E ainda vale aqui destacar que o Código Civil pontua que se o encargo for constituir pessoa jurídica, o prazo para o cumprimento do encargo é um prazo decadencial de 2 anos, sem o qual haverá ineficácia da doação. Muito bem, falamos da doação pura, falamos da doação onerosa, vamos falar da doação condicional. A doação condicional, ela, como qualquer negócio condicional, pode se estabelecer com uma condição suspensiva ou com uma condição resolutiva sobre o efeito gerado pelo negócio. Pois bem, então, se tratar de uma doação com condição suspensiva, significa que os efeitos imediatos instantâneos se suspendem do negócio, até que um evento futuro incerto aconteça. Exemplos: a doação a nascituro. Ela é existente, válida juridicamente, mas a eficácia de transmissão patrimonial fica dependendo do nascimento com vida. Então temos, nesse caso, uma doação subordinada a uma condição suspensiva. A doação subordinada a casamento futuro ou nascimento de filho futuro também são condições suspensivas. É importante observar que nessa doação em contemplação de casamento futuro, óbvio, a condição suspensiva é a celebração do casamento. Enquanto ele não ocorrer, o donatário não se torna proprietário do bem. A aquisição do domínio fica suspensa. Celebrado o casamento, o evento futuro incerto se esvai e o donatário se torna proprietário automaticamente. Então, como dissemos, ele nem precisa aceitar a doação, basta celebrar o casamento. E aí, então, nesta hipótese, a aceitação é presumida e ele se torna proprietário do bem doado. É interessante observar que, neste caso da doação condicional, se porventura ocorrer evicção ao donatário, o doador responderá perante o donatário pela ocorrência da evicção. Na doação onerosa, nós já havíamos destacado estes aspectos ao tratarmos de vício oculto e evicção parcial. Vejam, retomem esses estudos, vocês vão localizar esses apontamentos. Agora, o mesmo que falamos por aproximação, né, entre negócios bilaterais e doação onerosa, se aplica na doação condicional, que a lei taxativamente fixa que o doador responderá por evicção. Mutatis mutandis, é possível dizer que nas doações puras o doador não responde por juros de mora. Lembrem-se que eu falei que eu tenho, por ser consensual o negócio, eu, doador, escrevi, firmei a doação
e estou em mora de celebrar a tradição, de realizar a tradição do bem imóvel ou a escrituração do bem imóvel, então essa minha obrigação ela é exequível, ela é executável perante a ordem jurídica? Então é por força disso, por força desse aspecto, que nós podemos afirmar que na doação pura, embora a obrigação seja executável, seja exequível, eu possa ser compelido a cumprir a minha carga obrigacional, eu não arco com juros de mora. E na doação pura, também não respondo por evicção ou vício redibitório. Bem, então, resta falar um pouquinho sobre a doação a termo. A doação a termo, ela pode se dar de duas maneiras. Ou termo inicial. E falamos de doações condicionais, condições suspensivas. Nascimento de filho futuro e casamento futuro. Mas pode também a doação se dar através de uma condição ou acoplada a uma condição resolutiva. Por exemplo, a doação com cláusula de reversão. A cláusula de reversão, ela se aplica, em tese, se for eleita pelos celebrantes, para a hipótese do donatário falecer antes do doador. Aí, neste caso, haverá uma condição resolutiva sobre a aquisição do patrimônio pelo donatário. Pois, se ele falecer antes do doador, ao invés dos bens se transmitirem com sua herança para seus herdeiros, voltará ao patrimônio do doador. Caso o doador entenda que deve agraciar o donatário com uma transmissão gratuita, mas não seus herdeiros, se ele ainda vivo estiver, ele doador. Agora, se a doação for pura, obviamente, falecendo o donatário, aquele bem estará integrando plenamente o patrimônio e se transmitirá aos herdeiros do donatário. Agora, na doação a termo, nós podemos ter um termo inicial suspensivo de eficácia. Então, celebramos a doação que passa a gerar efeitos a partir de tal data. Então, um termo inicial futuro e certo para iniciar a eficácia. Ou um termo final resolutivo de eficácia. Neste caso, não pode o termo final ser a morte do donatário, porque senão nós teríamos um pacta corvina se eu pudesse, por este termo, determinar uma transmissão sucessiva a um terceiro. Eu posso utilizar da condição resolutiva para retornar o patrimônio a mim pela morte do donatário. Aí tudo bem, mas se eu estabelecer uma doação sucessiva fixando uma data, essa data não pode ser a morte do donatário. O evento não pode ser a morte. Tem que ser uma data certa e eu até posso redirecionar a doação para um terceiro. Obviamente que para chegar até o terceiro, eu preciso passar pelo primeiro donatário para chegar até o segundo donatário. E aí, então, eu permito que um número maior de pessoas colha os frutos civis desse patrimônio. Mas, para que chegue até o segundo donatário, eu preciso, então, gravar a cláusula de inalienabilidade para que este bem fique protegido no patrimônio do primeiro donatário, para que ele chegue até o segundo donatário. Né? Falamos então dos elementos de eficácia e resta agora abordar algumas espécies de doação que o legislador houve por bem regular. Da experiência, da vida cotidiana, o legislador amealhou algumas disposições sobre tipos de doação que normalmente identificamos ao longo da nossa vida. Então, da formação aí da nossa sociedade. Então, a primeira delas
é a doação meritória. A doação meritória é uma doação que decorre de uma vontade do doador de contemplar o donatário em razão da sua postura social, da sua postura esportiva a representar o país, da sua postura como combatente numa guerra. Então, a doação meritória decorre desta contemplação pelos méritos, pelo comportamento social, pessoal, religioso, esportivo e outros, né, dignos de destaque do donatário. Também, além da doação meritória, nós podemos ter uma doação de cunho remuneratório. A doação remuneratória é aquela em que a vontade do doador nasce do fator de solver uma dívida natural, algo que ele entende que é devido, um valor acima do que era devido, que ele se julga na obrigação pessoal, natural, de arcar, que não seria categoricamente passível de ser cobrado do doador. Por exemplo, alguém que salvou sua vida, alguém da rede pública de saúde que não pode cobrar honorários e o doador se julga na necessidade de premiar aquela pessoa, então celebra ali uma doação com caráter remuneratório. Nós temos a doação sob a forma de subvenção periódica, que já abordei lá na classificação. A doação sob a forma de subvenção periódica é a doação em que eu estimo uma quantia, fixo como objeto da doação para cumprimento em trato sucessivo, por períodos. Interessante observar que se eu posso destinar a quantia X, toda ela de uma vez. Uma doação pura e instantânea, pronto, acabou. Mas eu posso destinar uma quantia X cumprindo a sua entrega em subvenção periódica. E aí, então, a minha obrigação só pode ser cobrada nestes termos do pagamento periódico e não no pagamento todo. Pois bem, interessante observar que na doação com subvenção periódica, ela nunca passa da vida do donatário. Ela cessa com o donatário, mesmo que o período não tenha findado. No caso do doador, se o doador estabelecer que mesmo ele falecendo no curso da subvenção periódica, o restante será arcado por seus herdeiros até o limite da herança, tudo bem. Do contrário, também cessará, em razão do falecimento do doador. Temos ainda a interessante doação conjuntiva. A doação conjuntiva, prevista no artigo 551 do Código Civil, é a doação destinada a mais de uma pessoa, normalmente em decorrência de um bem indivisível. Essa doação, ela pode se estabelecer em quinhões diferentes. Então, eu posso destinar um imóvel a duas pessoas e fixar quinhões diferentes, frações ideais, de um e de outro. Ambos serão proprietários, mas com frações ideais distintas. No silêncio dessa especificação, presume-se que os quinhões, as frações ideais, são iguais em tantos quantos forem os donatários. Então, se forem 4, será 25%, 2, 50% e assim, respectivamente. Interessante observar o seguinte: não é obrigatório que os donatários da doação conjunta formem um casal. Mas se eles formarem um casal, se eles formarem uma entidade familiar, um casal, aí haverá uma consequência, uma peculiaridade. Falecendo um deles, aquela porção patrimonial
não passará aos herdeiros, acrescerá ao outro donatário. Então haverá um acréscimo fora do campo das sucessões em razão do falecimento do donatário na doação conjunta ou na doação conjuntiva. Há uma distinção. Agora, se eu fizer a doação conjuntiva a 2 irmãos, por exemplo, aí não haverá essa consequência de acréscimo ante o falecimento de um deles. Ante o falecimento de um deles, haverá transmissão patrimonial por sucessão aos sucessores daquele falecido, do extinto, e o outro conservará apenas sua fração ideal. Bem, essas eram as considerações que eu tinha a fazer em relação aos aspectos gerais da doação. Falamos do seu conceito, da opção do sistema jurídico brasileiro em alinhamento ao alemão, elementos essenciais, falamos da classificação, falamos da aceitação, tipos de aceitação, destacamos a doação com e sem elementos alteradores de eficácia, doação, termo e encargo, e abordamos as espécies de doação na legislação civil. No próximo vídeo, falaremos sobre situações especiais da doação e depois ainda, num outro vídeo, abordaremos revogação da doação, aspectos da revogação e falaremos também sobre o contrato de troca. Eu agradeço aos que me premiaram com a atenção em assistir esse vídeo. Eu espero que todos estejam bem, familiares, amigos, em razão deste gravíssimo problema que assola o nosso país nesse momento. Até o próximo vídeo e obrigado.